capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1. Vou esperar todos acharem para nós acompanharmos a leitura. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Tu és, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aleluia. Pode se sentar. Como eu disse, é um texto bem conhecido. É um texto que, quando nós passamos pelos evangelhos, nós lemos, meditamos muitas vezes nesse texto, só que esse texto fala de muitas coisas. Esse texto ele é meditado de várias formas. Ele é meditado na questão de Jesus ser a água da vida. Ele é meditado na questão da mulher ser transformada por aquilo que Jesus disse. Ele é meditado na questão do evangelismo pessoal, um evangelismo que muda a história das pessoas. Ele é falado da questão de adorar a Deus. E eu quero falar uma junção de tudo isso. Eu vou falar hoje de algo que é sobrenatural para a nossa vida, de algo que aconteceu poderoso aqui nessa história, que talvez muitos de nós temos lido muitas vezes e não temos notado, não temos percebido. Talvez porque não temos a oportunidade de olharmos e vermos em alguns livros históricos, Só que eu gosto de história. E é por isso que eu pedi a ajuda do Daniel por causa dessa mensagem. Porque eu precisava de uma mensagem histórica. Porque eu gosto de história. Então, eu trouxe um mapa para ilustrar melhor o que aconteceu no século. Esse mapa está no fim da nossa Bíblia, tá? No finalzinho da nossa Bíblia sempre tem um mapazinho. Eu não sei se na Bíblia tem. Só que esse mapa, ele estava no final da Bíblia do Daniel. Eu nem sei se tem na Bíblia. Mas ele estava lá. O que acontece? Na história, aqui estava sendo contado que Jesus, no capítulo 3 e 4, ele deixou a Judéia, ele para ir no caminho para a Galiléia. Só que para fazer esse caminho, ele teria que passar por Samaria. Tá? Samaria está ali no meio. Tá? Ela está sendo cruzada ali. Ele teria que passar para Samaria, por Samaria. Só que o que é muito interessante é que esse trajeto seria feito se fosse por pessoas comuns. Tá? Mas nesse caso, se fosse um trajeto feito pelos judeus, os judeus não fariam esse trajeto. Eles contornariam Samaria para chegar, para chegar até Galiléia. Eles não passariam por ali. Eles sairiam da Judéia para chegar na Galiléia, mas eles nunca passariam por Samaria. E aí que está um ato da graça de Deus, que está algo precioso da graça de Deus. Os judeus evitavam o máximo ter relacionamento com os samaritanos. Eles evitavam o que eles podiam.
Eles não queriam ter esse contato. Então, para que eles pudessem ir a caminho da Galileia, eles contornavam, eles preferiam não se envolver com aquele povo, não passar por aquela cidade de hipótese nenhuma. E aí está a graça de Deus, porque já a palavra de Deus diz aqui o seguinte, que Jesus, para ir para Galileia, ele sai da Judéia, ele passa por Samaria, e sabe o que é importante? Ele não só passa por Samaria, como ele entra numa cidade chamada Sicar. Então ele passa por Samaria, pela província de Samaria, e ele entra, ele chega em Sicar. E na nossa Bíblia, ela fala da questão de chegar, né? Essa questão de chegar, eu acho às vezes muito limitado. Em outras traduções fala que ele foi. Então afirma que ele esteve em Sicar. Olha que precioso que é o nosso Senhor Jesus. Ele como judeu, ele muda a história, essa questão de briga, né, de disputa entre os samaritanos e os judeus, essa questão de discriminação, ele faz algo sobrenatural. Porque a gente não entende muito bem, quando a gente vê esses mapas no final da nossa Bíblia, a gente não entende muito bem. A gente olha esse mapa e fala assim, tá contando a história de Israel, mas tudo tem um significado, tudo tem algo precioso. E talvez você tenha lido nessa história, né, na história da mulher samaritana, que Jesus simplesmente passou por ali, entrou, mas você talvez não saiba que os judeus nunca passariam por Samaria para ir para qualquer outra cidade que tivesse que atravessar aquela província. Só que Jesus, ele faz algo sobrenatural. Ele não só passa por Samaria, como ele entra naquela cidade e ele vai numa cidade chamada Sicar. Tá? Então Jesus entra ali no verso 4, me fala muito bem. E era necessário atravessar a província de Samaria. Diz que era necessário. Para os judeus não tem algo necessário. Se eles quisessem fazer, eles certamente demorariam mais para ir até a Galileia, mas por Samaria eles não passariam jamais. E Jesus fez algo sobrenatural, e isso é um ato de graça divina. Tá? Porque Jesus, ele começa a mudar a história aí. Tá? E é muito interessante, né, que a gente começa a olhar nesse mapa, né, começar a entender esse mapa. Muitas pessoas, seria muito bom se muitos da igreja estivessem aqui, porque a gente acha que o mapa está atrás da Bíblia somente para ilustrar como que era Israel na época. Não. O mapa está atrás da Bíblia para que você possa entender os caminhos percorridos, principalmente por Jesus. E é muito interessante, porque a palavra de Deus, ela não, como a gente fala, né, ela não volta vazia. Ela vai se renovando a cada dia. Talvez outra pessoa possa chegar aqui e falar da questão dessa mulher samaritana de uma forma diferente, porque já começam a pregar quando Jesus já está na cidade, quando Jesus já está no poço, e fala da questão da água da vida. Mas para que Jesus chegasse nesse ponto de falar com essa mulher, de estar perto dessa mulher, houve uma grande trajetória, houve uma grande mudança, houve um grande acontecimento para isso. E isso, meus amados, acreditem em vocês, para os judeus não é uma coisa comum. Jesus fez algo que escandalizou os judeus. Ele entrou dentro de um lugar onde nenhum judeu gostaria de estar. E é maravilhoso isso quando nós entendemos que quando Deus ele age com algo sobrenatural, divino, nós não podemos compreender a dimensão do que Jesus ia fazer naquele lugar. Toda a Bíblia, na verdade, todo o trajeto que Jesus faz, na verdade, na Bíblia, ele entra em algo para poder combater aquilo que os judeus pensavam. Então, se ele estivesse passando por alguma cidade, ele vai lá. A gente conhece a história da viúva, só para abrir uma aspas, né? A viúva de Naim. Naquela época era muito difícil alguém chegar perto de um cortejo, principalmente os judeus. E Jesus ele faz algo diferente. Ele estava em outro caminho. Ele ouve aquela mulher chorando, ele vai até aquela mulher, ele toca no nosso vestido, que quem tocasse ficaria impuro. E Jesus faz algo sobrenatural. Então eu quero te falar sobre o sobrenatural de Deus. E é muito interessante assim quando Deus ele toca na nossa vida e transforma a nossa vida. Né? Quando o Daniel estava escrevendo essa mensagem, que na verdade foi ele que escreveu para mim essa mensagem, eu pedi algo que eu soubesse. Algo que eu soubesse. Ontem eu fiquei muito atarefada, o dia inteiro. E eu sempre costumo fazer mensagens tópicas, né? Os tópicos eu falo, eu prego
né? Deus ele não faz nada diferente do que a gente entende, né? E aí, nesse mapa, ele mostra algo também muito incrível, né? Nesse mapa tem a cidade de Sicar. Ele entrou dentro da cidade, tá? Aquele pontinho lá que o Daniel marcou. E sabe o que é interessante? Essa cidade, ela que na verdade é um vale, né? Sicar é um vale. Ela é cercada por dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Tá? Essa cidade chamada Sicar, ela é cercada por dois vales, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E sabe o que é interessante nesses vales? Que lá em Deuteronômio fala que Moisés, quando o povo estava peregrinando no deserto, né, Moisés ele pega 6 representantes, na verdade 12, 6 representantes, ele manda para um monte e 6 representantes ele manda para o outro monte. E olha que precioso que é isso. 6 representantes iam profetizar sobre maldição. E os 6 representantes iam profetizar sobre bênção. Então Sicar estava entre a bênção e a maldição. Vocês estão entendendo? Sicar estava entre a bênção e a maldição. E não é diferente na nossa vida hoje. Olha que precioso. Essa mulher, dentro de Sicar, ela sempre estava numa situação entre escolher a bênção e escolher a maldição. Ela estava entre um vale entre dois montes. E na nossa situação não é diferente. Nós vivemos num mundo, numa situação, às vezes passamos por alguns problemas, nos encontramos em vários e temos que escolher entre a bênção e entre a maldição. E aí você entra na questão desses dois vales. Talvez você não entenda. Para mim também foi uma surpresa. Como? Né? Como que as coisas são estratégicas para que Deus possa trazer a palavra dele para o povo dele. Né? Como que as coisas são preciosas para que nós possamos entender. E sabe onde Jesus foi parar? Jesus ficou em Sicar, entre a bênção e entre a maldição. Certamente, ele foi ali para ensinar aquela mulher a escolher o melhor caminho. Só que, para vocês entenderem melhor a história, você vê que aquela mulher encontrava-se numa situação que talvez muitas coisas que aconteciam na vida dela eram coisas porque ela estava ali cercada. Talvez ela também não tinha oportunidade de escolher o melhor caminho. Então, esse é um mapa que vai ilustrar essa história toda que conta sobre a mulher samaritana. Jesus não chegou ali por acaso. Jesus ele passou por ali, ele entrou ali, né, num lugar onde é cercado por dois montes, que lá em Moisés foi dito que era para homens irem ali naquele lugar e profetizar sobre bênção e maldição. Meu amado, tudo é uma estratégia divina. Tudo que Deus faz é para mover o sobrenatural dele na nossa vida. E para que possamos entender por que essa história está aqui. Essa história não está aqui por acaso. Essa história está aqui para poder trazer algo diferente para a sua vida. Para poder mostrar que Deus ele age independente do lugar onde ele esteja. Independente por onde ele esteja passando. Não importa, se o intuito dele é estar naquele lugar, é entrar naquele lugar, ele vai entrar para fazer a diferença. Então, eu queria que você entrasse nessa mensagem, prestasse atenção nessa mensagem e entendesse que quando Deus ele entra na nossa vida, ele entra para marcar. E talvez para marcar não somente como marcou a vida dessa mulher, mas para você entender que quando você acha que você está sozinho no meio de um vale, assim, que ninguém vai passar por aquele lugar, porque é um lugar que muitas pessoas não enxergam, você também tem um momento de escolha, você tem a opção de escolher. Porque você está no vale, mas você pode escolher entre a bênção e você pode escolher entre a maldição. Então, foi assim que aconteceu com essa mulher. Ela esteve nessa situação, né? Ela se encontrou nessa situação. E Jesus entra ali porque eu acredito que ele viu o coração daquela mulher. A Bíblia não relata, não, mas a Bíblia me permite falar isso. Eu acredito que Jesus ele foi ali porque ele sentiu que alguém ali precisava apontar para o caminho certo. E ela estava todo o tempo apontando para o caminho errado, um caminho diferente. E talvez aquele que é a bênção sobre as nossas vidas estivesse presente com ela, talvez ela aceitaria a bênção sobre a vida dela. E algo foi transformado naquele lugar. Algo foi transformado naquela cidade. Porque onde Jesus
está, tudo é transformado. Jesus não entra por acaso em qualquer lugar. E essa é essa mensagem que eu quero trazer para vocês. É sobre a questão de nós escolhemos hoje. Escolhemos a bênção ou escolhemos a maldição. Talvez para você apontar para a bênção, você precise que Jesus entre na sua cidade. Então eu peço que você venha abrir as portas da sua cidade para que o Senhor Jesus possa entrar. Não somente passar. Talvez você se ache tão digno contra aquela mulher. Talvez você se ache tão perdido contra aquela mulher. Talvez você se ache cercado por montes como aquela mulher. Só que é necessário, apesar de você não acreditar, é necessário que Jesus entre em Sicar, se instale em Sicar e transforme a cidade de Sicar. Então que você possa abrir o seu coração, porque o Senhor ele vai transformar a sua vida nesta manhã. E o que é interessante nesta mensagem, que é um fato sobrenatural, é que a gente também não fala muito na nossa Bíblia, né? Que a palavra de Deus diz que desde o princípio os samaritanos eles não se davam com os judeus, né? E ali não fala a nossa Bíblia, as Bíblias não relatam muito bem essa questão, esse relacionamento entre eles, né? Mas existem algumas versões que os judeus não bebem no mesmo copo que os samaritanos, eles não bebem. E isso é interessante, sabe por quê? Porque assim, tem um exemplo, né, que a gente estava vendo lá, quando você está num restaurante, né, e aí você encontra um copo sujo, né, certamente você não vai beber, porque alguém bebeu ali, isso é fato. Ou então o cara vai, pega o copo de cima do balcão, vira, não lava o copo, ele serve a sua bebida no copo e ele te dá aquele copo. Você não sabe quem bebeu o copo, você fica meio desconfiado do que você vai fazer, do que você vai beber. Só que, olha, a história fala algo sobrenatural. A história conta que a mulher ao estar naquele poço, ela nota que Jesus não tinha nada para beber. Não tinha nada para beber. Então ela toma uma providência e ela não sabe, ela fala, mas o senhor é judeu. Os judeus não se dão samaritano, os judeus não falam com samaritano. Então, o que ela faz? Ela faz algo diferente. Ela oferece aquilo que ela tem para que Jesus possa beber. Sabe o que é interessante? Jesus bebe. Mais um ponto de que Jesus ele bate de frente com aquilo que os judeus pensavam. Ele muda isso. E aqui fala que os judeus, se eles não passavam por Samaria, muito menos bebendo no mesmo copo que eles. Isso é fato. Só que sabe o que Jesus faz conosco? Ele faz como um pai ou uma mãe faz com o filho. E foi o que Jesus fez com aquela mulher. Quando nós temos um filho, eu ainda não tenho filho, mas acredito que seja assim, porque eu faço isso com o Daniel. Né? Porque isso é o quê? Intimidade. É algo de intimidade. Você bebe no mesmo copo. Se a pessoa tiver, se um filho seu, uma filha sua, né? Ou um pai, ou uma mãe, ou um marido, alguém que tem intimidade contigo, bebe no mesmo copo que você, para você não há problema algum. Como uma pessoa que tem intimidade contigo come um negócio, bota na sua boca, você come, pega na boca, não tem problema nenhum. Porque isso é o quê? Intimidade. E o que Jesus foi fazer ali? Jesus ele teve um alto nível de intimidade com aquela mulher. Porque não sendo só judeu, não podendo ter um contato com o samaritano, que isso na verdade era para eles. Ele não só tem um contato, como ele bebe da água que aquela mulher oferece. Ele troca uma intimidade muito grande com aquela mulher. E ele transforma a vida daquela mulher com essa simplicidade que ele tem. Então Jesus ele age exatamente como nós agiríamos como se fosse com um filho nosso. Com alguém que é íntimo nosso. E eu quero falar dessa questão de intimidade. É pegar um objeto pessoal de alguém e compartilhar. Sem nojo. Sem dificuldades para isso. Sem obstáculos para fazer isso. Talvez você tenha faltado intimidade com você, não só com Jesus, mas com seus irmãos. Não estou falando só na questão de trocar copo que eu uso. Estou falando de outros tipos de intimidade. Talvez tenha faltado isso aqui na igreja. Talvez tenha faltado isso no seu ambiente familiar. Porque às vezes a gente, dentro da nossa casa, a gente tem tanto pudor de certas coisas. Às vezes até com a nossa família. Eu, por exemplo, não posso pegar um copo fedendo com cheiro. Ou que se alguém estiver fazendo ou peixe ou ovo. Qualquer coisa.
estiver com esse cheiro, eu nem almoço naquele dia, para vocês terem uma ideia. Porque não é uma coisa que me faz bem. Só que Jesus, ele não é como a gente. Ele tenta a cada dia, através da sua palavra, nos ensinar que as coisas não são assim. Talvez porque eu não enfrentei uma situação que eu necessitasse fazer isso. Eu ainda tenho detergente em casa, esponja para que eu possa lavar. Mas quando eu estiver numa situação, que o Daniel sempre fala assim para mim, quando nós estivermos numa situação em que você vai precisar comer peixe cru, eu quero ver você dizer que você não vai comer. Ou você come, ou você morre. E aí, talvez porque a gente não se encontra em certas situações, é por isso que nós agimos de certas maneiras. E aí, Jesus faz tudo diferente. É por isso que ele é Jesus. Porque ele faz tudo diferente do que você pode pensar, do que você pode imaginar e do que você pode até fazer. Você não sabe nem do jeito de agir em certas coisas. Mas Jesus, na palavra dele, ele te ensina nessa frase aqui, ó, a mulher samaritana. Isso aqui para os judeus já diz tudo. Essa frase é mulher e ainda é samaritana. E Jesus muda tudo. Eu estou falando de mudança e eu estou falando de intimidade. Para ter intimidade é preciso mudar. Para ter intimidade com Deus, para ter intimidade com o Senhor, é necessário mudar. Eu quero te convidar a mudar nesta manhã. Eu preciso mudar. Nesta manhã eu acordei precisando mudar. Porque eu acordo muito feliz. Não acordo muito feliz. Só o sangue. Só que não sou super mulher. Não sou feita de aço. Eu acordo com as minhas fraquezas, doída. De manhã eu acordo, o primeiro nome que vem na minha cabeça é quem? Danilo. Impressionante, né? Acordar falando o nome do cunhado. Só existe isso comigo. Porque eu estou doída. E aí você já acorda reclamando. Você não, eu. Não sei você, se eu não você, eu não sei. Mas eu acordo reclamando. Ai, tô doendo aqui. Ai, se eu não tivesse que pegar hoje. Ai, que não sei o que. Eu faço assim o tempo inteiro. É o tempo inteiro, gente. Não é de vez em quando, não, né? Eu gosto quando eu confesso assim diante do Senhor. É o tempo inteiro. Só que Jesus, ele não reclamava de nada. Jesus, ele não acordava falando assim, ai meu Deus, hoje eu vou ter que abençoar fulano de tal. Hoje eu vou ter que falar da minha palavra no monte tal. Ele não falava isso. Ainda que os caminhos que ele percorresse fossem super longos, ele parava nas cidades que haviam necessidade de pessoas serem tocadas e abençoadas por ele. Às vezes você está num trajeto tão grande, numa correria tão grande na sua vida, e você pensa em alguém. Às vezes eu venho num trabalho e falo assim, poxa, hoje eu vou em fulano de tal. Só que meu trajeto é do centro para casa. E aí se eu tiver que passar por Samaria, eu vou perder muito tempo. E aí se eu for na casa de fulano, eu vou ficar conversando, eu tenho que acordar às 5h da manhã para trabalhar. E aí fulano está precisando de uma bênção sua, está precisando que você leve a água da vida para ele. E aí você deixou de fazer. Poxa, vou incomodar. Jesus, quando entrou na cidade, ele não bateu nas portas da cidade, não. Ele entrou porque ele já entra, já destronando tudo. E quando ele entra naquele banho, encontra alguém ainda que está necessitando do amor dele, meu amado, aí que é melhor ainda. Aí que a coisa fica melhor. Quando você estiver, quando Deus tocar no teu coração, que você tem que abençoar a vida de alguém, ainda que aquilo não seja permitido, talvez até uma pessoa que não é da mesma religião que a sua, talvez uma pessoa que você acha que não vai aceitar nem a sua oração, talvez as pessoas vão te discriminar porque você está ali, ó, calma aí, né? Trevas não se misturam com luz, não é isso que muitos cristãos falam, ó, trevas não se misturam com luz. Mas eu conheço pessoas que são espíritas, são bandistas, e são pessoas honestíssimas, e abrem o ouvido para ouvir aquilo que você tem para dizer, meu amado. Se você tiver Jesus Cristo no seu coração, você vai entrar em Sicar, você vai oferecer a água da vida, e aquela pessoa vai beber, e ela vai ser transformada
ser iluminada. E Jesus, ele foi como luz naquele lugar. Ele transformou a vida daquela mulher naquele lugar. Ele misturou, como diz os judeus, a treva com a luz. Ele fez algo que ninguém poderia imaginar. E mais uma vez eu digo, é por isso que ele é Jesus. E é por isso que ele fez tudo isso, e faz tudo isso que faz por cada um de nós. Sabe por quê? Porque nós somos exatamente assim. Nós somos como os judeus. Se nós tivermos a escolha de não passar por aquele lugar, nós não vamos passar. Ainda que seja necessário andar muito mais do que a gente anda normalmente, a gente prefere andar muito mais. Somos todos assim. Você pode estar falando, mas Graziele pode estar falando, não, Graziele, não é assim. É assim. Às vezes você encontra uma pessoa, eu encontrei esses dias, eu fui fazer o cabelo. Eu estava vendo eu, Rose, Damiano e Vitória conversando. Passou uma pessoa por nós. A pessoa baixou a cabeça e veio num disparate, porque viu que era a gente. A gente não fala baixo. E a gente conversando na rua, você pensa que está brigando. E a pessoa passou pela gente, abaixou a cabeça, veio no disparate. E quem conhece a tia Rose? Oi, tudo bem? Já estava passando? Certamente, aquela pessoa não queria parar esse carro. Mas teve que parar. Ainda que fosse 2 palavras, teve que parar. E é interessante que a Rose chegou para mim e falou assim, talvez, se não quisesse passar por mim, que eu atravessasse a rua. Mas eu estou aqui. E se quiser chegar do outro lado, vai ter que passar por mim. Esse é o problema. Porque a gente também ia atravessar a rua, que a gente ia começar o lixo do outro lado. E essa pessoa ia esbarrar com a gente de qualquer maneira. Quando tem que acontecer, vai acontecer. Quando você tem que fazer alguma coisa, vai acontecer. Talvez aquela pessoa não imaginasse. Eu, do jeito que eu sou, eu caí na gargalhada. Eu ri acho que por uns 10 minutos. Pela situação e pelo que ela disse. E eu nem imaginava que essa mensagem ia ser escrita. Nem imaginava. E eu nem sabia ainda que o pastor Angélica deixava pregar. E Deus, ele já vem fazendo as coisas para que você possa entender que existem pessoas que, para não passar por você, elas preferem mudar de calçada. Poxa, eu vou encontrar com o Davi, Davi vai beijar minha mão. Vou fazer costinha aqui, vai beijar na minha mão. E aí ele vai me abraçar forte assim, vai me amarrotar todo. Gente, existem pessoas assim. Mas Jesus não é assim. E graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Jesus, ele não estava preocupado com a sujeira do cântaro daquela mulher. Ele não estava preocupado se ele tinha areia, se ele tinha mato, se ele tinha... Ele não estava preocupado com nada. Ele não estava preocupado se algum animal tinha bebido ali. Ele não estava preocupado com aquilo. Ele estava preocupado com aquela mulher. As coisas pequenas que envolvem a sua vida não é a preocupação de Jesus. A preocupação de Jesus é que quando você estiver naquele vale, você saiba fazer a escolha certa. Essa é a preocupação de Jesus. Porque Jesus, ele simplesmente poderia falar assim, meu filho, vem aqui, porque aqui é a bênção. Não. Ele vai até você e te fala assim, olha, está vendo a situação que você se encontra? Você tem uma opção. Eu estou aqui para mostrar para você que eu sou a bênção. Mas se você não quiser ir por mim, ele fez isso com essa mulher. E um diálogo entre os judeus, um judeu e um samaritano, era algo que não existia. Tanto que a mulher falou para ele, como pode você, judeu, falar com um samaritano? Isso não existe. Como pode você, judeu, dar de beber a alguém que é samaritano? Como eu, samaritano, posso dar de beber a alguém que é judeu? Mas Jesus fala para ela assim, não sabe de nada, inocente. Não sabe de nada, eu sou a água da vida. Eu sou aquele que entrei nessa cidade só para transformar a sua vida. Sabe por quê? Porque meus discípulos foram para outro lado buscar alimento. E eu tive sede.
como 100% carnal que eu sou, eu tive sede. Eu achei que era necessário vir até aqui beber água. Preste atenção nas providências que Deus vai colocar na sua vida durante essa semana. São providências divinas. Mas você vai se encontrar numa situação que você vai ter que escolher qual monte que você quer subir. Ou o monte Ebal, ou o monte Gerizim. Ou a maldição, ou a bênção. E essa situação só você pode mudar. Porque ela poderia falar assim, ó, sai fora, tu é judeu. Se fosse no nosso tempo, era isso que ia acontecer. Eu, por exemplo, já falei, primeiro que eu estou sozinha aqui, não vem falar comigo não. Já começa aí. Segundo que eu vim pegar água, já no pinote. Homem esquisito, já estou saindo. Todos nós somos assim. Aí já vem o outro que o outro já pensa logo. Se ele vir falar comigo, já vou dar logo um golpe de não sei o que, vou mobilizar, vou ver o que eu vou fazer. Daí, às vezes, eu planejo. Vou ver o que eu vou fazer, e não sei o que. É desse jeito. E às vezes vem com uma simplicidade. E quando Jesus ele quer falar contigo, ele quer te oferecer algo soberano, sobrenatural, às vezes nós ficamos assim. Pô, Jesus, será que é para fazer mesmo? Será que é para me pegar mesmo? Será para me beber essa água mesmo? E aí entra a dúvida no seu coração. Tudo isso a mulher podia fazer, mas ela se sentiu amada. Ela se sentiu acolhida. E Jesus ele fala para você hoje, olha, eu bebo no seu cântaro. Eu bebo ainda que ele esteja sujo. Ainda que você não tenha nem a possibilidade de lidar porque está amassado, está preto, está com lodo, não importa, eu bebo no seu cântaro. Porque o que eu tenho contigo não é para beber uma simples água. O que eu tenho contigo é sobrenatural. É algo diferente. Eu quero transformar a sua vida para que as pessoas não venham te apontar mais. É algo sobrenatural que Deus tem para a nossa vida. Não só para a nossa aqui, mas de muitos irmãos. Pessoas que precisam deixar de lado coisas pequenas, que se tornam grandes quando nós damos muito valor para elas. Mas Jesus não é assim, Ele quer ter intimidade contigo. E isso é um nível muito grande de intimidade. Falar com alguém que está muito abaixo dele. Falar com alguém que não tem capacidade. Não tem a capacidade que ele tem. É por isso que ele nos ensina. Falar com alguém que é pó, que é cinza, que é falho, pecador. Olha a situação que Jesus se encontra conosco. Samaritano, judeus. Jesus, nós. E aí a gente se encontra nessa situação. E é por isso que hoje ele está nesta manhã para te dar de beber. Para que você possa beber, para que você possa ser transformado e transformar todas as discriminações que tem sobre a sua vida. Mas todo tipo de discriminação. Discriminação não existe só discriminação racial, não. Para você ter intimidade, você precisa quebrar barreiras. Para você ter intimidade, você precisa quebrar esse nojo que você tem de certas coisas. Nojo. Essa é a palavra forte. Nojo. Mas Jesus, Ele não é assim. Já falei muitas vezes que Jesus não é assim. É para que você possa entender que alcançarmos o poder de Deus, a graça de Deus, o que Jesus é, sabe, a grandiosidade do Senhor Jesus, nós não alcançaríamos. Mas nós podemos entender e deixar que toda a palavra dele entra na nossa vida e seja transformada com essa mulher. E essa mulher, ela reconhece Jesus como Salvador. Ela abandona o velho balde. Ela deixa o velho balde dela, o cântaro dela, e vai anunciar. A vida dela toda, ela baseou seus relacionamentos em relacionamentos superficiais.
relacionamentos que não dariam certo. E ela não sabia o que era intimidade, porque ela tinha intimidade com muitos homens. Um único homem bastou para fazer aquela mulher se sentir amada. E sem ser de jeito de homem, mas jeito de pai, jeito de amigo, jeito de alguém que entra numa vida para mudar, para fazer a diferença. O Senhor está aqui hoje para ter intimidade contigo. O poço ele pode ser fundo. Talvez você não saiba como tirar água desse poço. Mas o Senhor está aqui para te ajudar. Você não precisa fazer força. Ele é a água da vida. Ele anunciou isso para a mulher. Ele quer que você ofereça tudo que você tem para Ele nesta manhã. E é interessante que Jesus, quando Ele olha para ela, e ela pergunta assim: eu não sei onde eu devo adorar. É um texto que todo mundo, quando abre a Bíblia, os samaritanos pregam sobre a parte da adoração. E ele fala assim: haverá um tempo, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. A gente não entende os propósitos de Deus. Jesus esteve ali para ensinar aquela mulher que não existe discriminação quando o assunto é salvação. Que não era necessário ela se esconder por causa dos pecados, porque Ele é o único que pode perdoar todo pecado.